Nesse vídeo eu quero trazer um aspecto importante. Qual é a função do arquétipo diante da nossa vida? Os arquétipos, eles não são apenas estruturas energéticas onde a gente utiliza para determinados tipos de fim. Há uma coisa muito interessante entre arquétipo e a nossa estrutura de identidade da nossa alma. O arquétipo, ele não é só algo que a gente pega e utiliza como um determinado tipo de objetivo. Por exemplo, eu quero ganhar dinheiro, então eu vou utilizar o arquétipo tal arquétipo que vai me trazer abundância, né, que vai me trazer resultado. Os arquétipos, eles têm uma função muito mais profunda e que eu vejo poucas pessoas tendo esse entendimento. Os arquétipos, eles têm um processo de revelação. É como se o arquétipo e a nossa alma, o nosso eu, o nosso campo, ele estivesse ali um campo de correspondência. E esse campo de correspondência, ele vai estimular que partes suas sejam integradas. Porque é impossível a gente sustentar um arquétipo se a gente não tiver esses códigos dentro da gente. É a mesma coisa de ter um carro e não saber andar. Para você andar, para você ter um carro, você precisa saber andar. Então, os arquétipos, eles têm essa característica de uso, ou seja, o arquétipo ele está em sintonia com a qualidade de quem usa. Não é o arquétipo que vai fazer o trabalho por você, não é o arquétipo que vai lhe mudar a sua vida em si, mas é a qualidade de como você está utilizando ele e de como o nível de acoplamento que ele consegue atingir ali. Por exemplo, eu percebo muito que quando eu estou utilizando um arquétipo, ele vai desencadear uma série de coisas dentro de mim que vai me fazer refletir, que vai me fazer sentir, que vai me fazer compreender e ver dentro de uma perspectiva dentro daquele arquétipo. Por exemplo, o arquétipo do herói, ele não é ativado como uma roupa que você utiliza ou como uma persona. O arquétipo do herói ele é sustentado por aquela pessoa, sabe? A pessoa que sustenta esse arquétipo do herói. Então, quais são os estímulos que vão me vindo? Quais são os sentimentos que eu vou sentindo quando eu estou utilizando, né, o arquétipo do herói? Como ele está agindo dentro da minha consciência? Porque se a gente for parar para pensar, se a gente for ver as qualidades de um arquétipo, essas qualidades elas precisam estar em correspondência com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas crenças. Se não tem correspondência, a gente cria um certo tipo de resistência, a gente cria um certo tipo de limitação, porque o arquétipo ele não vai conseguir trazer todas as qualidades que ele possui, porque a gente não tem um campo de correspondência mais profunda. Ou seja, vai ter uma crença, vai ter vai ter uma emoção não digerida, vai ter múltiplas coisas que no fundo fazem você negar esse tipo de arquétipo. Então, ativar um arquétipo é entrar nessa perspectiva, nesse entendimento, o que ele está me proporcionando. Por exemplo, o arquétipo do herói é o arquétipo da liberdade, é o arquétipo que não pode estar associado à prisão. Ou seja, o seu próprio movimento, o próprio mundo é o seu palco de realidade, é o seu palco de vida, é o seu palco de manifestação. Então, para utilizar um nível, a qualidade certa do arquétipo do herói, você já precisa estar centralizado dentro da perspectiva de que você é livre, de que você não é dependente, ou que você tem algum certo tipo de obrigação com alguém. Então vem muita questão de apego, vem muitas questões a serem trabalhadas, porque os arquétipos eles são funções energéticas e informacionais que vão atuar juntamente para estimular essa quebra. Então é muito interessante a gente fazer isso, até mesmo vai ter momentos propícios da nossa vida que a gente vai estar mais em sintonia com um determinado tipo de arquétipo. E esse arquétipo ele não vem apenas só para você utilizar, mas ele vem como forma de te integrar também. Porque a gente aqui como um personagem, a nossa consciência aqui
ela vai utilizando esses múltiplos arquétipos, e esses arquétipos eles vão tendo ali seu papel de reeducação emocional, de reeducação sentimental, de reeducação, porque os arquétipos eles não têm crenças, os arquétipos não têm dualidade, eles não têm certo ou errado, eles são estruturas livres, eles são estruturas dinâmicas. Então esse é o verdadeiro frequenciamento, né, que a nossa alma quer emergir em arquétipos, e cada vez mais que a gente utiliza esses arquétipos como forma de desenvolvimento, de integrar, há um momento em que a gente tem tantos arquétipos integrados que fica muito mais fácil de utilizar esses arquétipos. Porque esses arquétipos, ele não é que eles fazem parte da sua identidade, de quem você é, mas eles estão sempre ali ligados a uma parte sua. Eles estão sempre ligados a uma característica da sua personalidade anímica. Então é muito interessante a gente sempre questionar que tipo de arquétipo eu posso utilizar, eu posso me frequenciar, ou mesmo qual tipo de arquétipos eu tô mais em sintonia, e esse arquétipo ele pode ali criar um campo onde você pode se reconhecer, onde você pode se compreender dentro dessa camada. Porque os arquétipos, eles têm sempre um campo de correspondência dentro do seu inconsciente, que é uma das camadas mais profundas. Então é como se ele fosse um espelho para que você se compreendesse e você se desenvolvesse dentro dessas qualidades, que são qualidades que estão ligadas dentro de um grau do universo, sabe? São arquétipos, eles são frequenciamentos, são energias que não estão atuando dentro de um mecanismo de crenças, sabe? De informações que muitas vezes é herdado. Ele está ligado dentro de um padrão ideal. E esse padrão ideal, ele vai estimular a você desenvolver as suas próprias características, as suas próprias partes. E ele também trabalha muito dentro do campo energético, porque dentro do campo energético, ele também vai reestruturar nossas partes que estão no processo de desalinhamento. Gente, então assim, os arquétipos, eles atuam nas camadas do inconsciente e no nível energético. Porque como tudo é energia, só que muitas vezes o nosso campo, a nossa psique, a nossa estrutura, ela não consegue produzir essas energias porque a gente não tem uma referência dessas energias. Os seus pensamentos, suas emoções, os seus campos psíquicos, eles não têm referências dessas energias, então eles não conseguem atuar diretamente. Mas cada vez que a gente utiliza esses campos de energias, eles começam a atuar diretamente no nosso campo energético, no nosso campo psíquico, no nosso campo mental. Por isso que é um mecanismo também muito de... É como se o arquétipo ele te ajudasse, ele plasmasse um campo de realidade ali que você cria de acordo com as funções que você está utilizando dele. Então, por exemplo, se você se utiliza o arquétipo do mago, o mago é alguém que utiliza o mecanismo da estratégia. Ele tem essa visão estratégica, ele tem essa visão de compreender e de manipular a realidade de múltiplas formas. E o que é manipular a realidade de múltiplas formas? É manipular ela no sentido em que você consiga cocriar a sua própria realidade, que você consiga se adaptar dentro da realidade que você quer frequenciar, da realidade em que você quer viver. O mago ele trabalha com os 4 elementos, então ele é muito bom de saber lidar com as emoções, de saber lidar, de transcender as emoções, porque o mago ele entende que ele não é suas emoções. O mago não é suas emoções, ele não é só os seus sentimentos, ele entende que os sentimentos são uma substancialidade que compõe ele. Então, isso é uma qualidade de consciência, onde a sua consciência consegue acoplar a estrutura do mago. Então, o mago ele tem essa capacidade inerente de ter visões, de ter estratégia, de manipular a realidade, de manipular a si mesmo, de manipular as situações, de perceber qual caminho seguir. Ele tem uma ampla variedade de percepções cognitivas, através da cognição dele, que fazem com que a realidade ela não seja preto e branco. Então o mago ele brinca, ele tem, né, ele tá muito ligado ao elemento terra e ao elemento do fogo também, que o fogo como substância de criação e o elemento terra como forma de ele conseguir trazer tudo isso. Tem uma visão muito única do futuro. Ele tem os conhecimentos ocultos da realidade, ele utiliza esses conhecimentos ocultos a seu favor.
ao seu caminho, ao seu processo. Então ele utiliza a criatividade, ele utiliza a sabedoria como forma de criar sua realidade. E ele cria uma realidade para quem? Para ele mesmo, para que ele possa experienciar a realidade que ele deseja. Então o arquétipo é uma estrutura em que você cria, em que você acopla dentro de si e que te ajuda a criar um campo de realidade para que você experiencie. Porque as qualidades que são produzidas ali dentro dos arquétipos são as qualidades em que a sua alma quer vivenciar, quer se frequenciar, que são as qualidades do amor, da aventura, né, da coragem, são virtudes que podem ser produzidas e podem ser vivenciadas através desses arquétipos. Porque os arquétipos, eles nos ajudam a sair do mental, eles nos ajudam a sair do campo emocional, eles nos ajudam a utilizar todos esses mecanismos, todos os sentimentos, todas as emoções como combustível de criação. Porque se o eu, ele fica muito preso no mental, ele fica preso numa estrutura. Então ele fica separado da vida. O arquétipo não. O arquétipo te impulsiona a você se conectar com a vida. Ele te impulsiona a você se enxergar a vida de diferentes tipos de filtros, porque ele não cria separação como a mente ou as nossas emoções muito feridas, né, que criam ali que está ligado às memórias, as memórias está ligado a um certo tipo de defesa, onde a gente não quer repetir essas memórias. Então é tudo muito dinâmico, é tudo muito profundo, porque a gente sai da mente, a gente sai das emoções, a gente sai do labirinto, e dentro desse labirinto a gente utiliza não só para criar um mundo, não só para criar aquilo que a gente quer, mas a gente utiliza esses meios como forma de entender os nossos pensamentos, as nossas emoções, porque isso tudo é combustível, os nossos pensamentos, eles criam as nossas realidades, junto com as emoções. Então o mago, ele não tem essa questão de reprimir, né? Tudo é importante, porque ele utiliza tudo para um determinado tipo de fim. E mesmo assim, ele está sempre buscando uma inovação, porque ele sabe que dentro da estrutura do universo, toda a energia é inesgotável, toda a informação é inesgotável, todas as possibilidades de criação de vidas são inesgotáveis. Então ele pode brincar com essa realidade, ele brinca, ele se diverte, porque essa é a natureza dele. E a nossa parte né, da nossa alma, ela está intrínseca a essa natureza. Então, os arquétipos são qualidades que são inerentes à nossa alma, ao nosso espírito, à nossa consciência. Então, é um processo muito interessante de se utilizar. Eu queria trazer essa inspiração dos arquétipos, não como forma de identificação. Eu vejo muita gente se identificando, criando uma identificação mental. Arquétipo, eles não se acoplam através do mental, eles se acoplam através de sentir. Quando você percebe qual parte sua corresponde com esse arquétipo, aí você tem uma chave de entrada. Então, a partir dessa chave de entrada, você pode acoplar, você pode começar a sintonizar. Então, o arquétipo, ele começa a agir dentro de você. Porque, querendo ou não, ele é um espelho seu. Ele é um espelho seu que está agindo através de você e você agindo através dele. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no canal, curtir e comentar. O canal é novo, então isso vai me motivar cada vez mais, tá bom? E até a próxima.